Agora sim, apanhando aqui das minhas coisinhas. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem não está me vendo ao vivo. Para quem está me vendo ao vivo, bom dia, segunda live do meio-dia 30. Aqui é o professor Fábio. O objetivo hoje é falar de triatlon, mais especificamente como você escolher o seu professor, o seu treinador de triatlon. Por quê? Existem vários tipos de orientadores, de treinadores, e tem o seu perfil pessoal. E talvez você combine mais com um, menos com o outro. Deixa eu só tentar aqui que eu tô com um toque, que tá um pouquinho torto aqui o Instagram, beleza. Então, a ideia é trazer vários pontos para discussão de como vou escolher o orientador. E tem um ponto que ele é principal e não há discussão, pelo menos no Brasil. Ele tem que ser formado em educação física. E é importante falar sobre ser formado em educação física, porque os conhecimentos básicos em relação a qualquer modalidade e prescrição de treino estão em curso hoje em dia chamado de bacharelado em educação física. Então, estudo sobre anatomia, biomecânica, fisiologia do exercício e o próprio treinamento desportivo. A partir dessas disciplinas, tem mais algumas, mais um pouquinho ali, um pouquinho aqui, mas essas são as mais básicas. A partir disso, existem variedades de situação que eu preciso pensar, que está relacionada à especificidade, no caso que eu vou falar hoje de triatlon. E o triatlon demanda algumas especificidades. Eu sempre destaco 4 delas: o reforço muscular, que pode ser musculação, que pode ser pilates, são exercícios neuromusculares de fortalecimento geral, que vão me deixar mais forte até para conseguir sustentar os exercícios aeróbios. E isso é uma roda vigorosa, virtuosa, porque você acaba intercalando esses dois exercícios, independentemente da distância que você vai percorrer, né, que você vai praticar. Um ponto que eu tenho que prestar atenção ainda, né, nessas situações iniciais é porque muitas pessoas que procuram triatlon, elas querem emagrecer, e mesmo as que estão procurando performance, elas também pensam em emagrecer. Alguns profissionais têm a nutrição em jogo aí, eles são nutricionistas, mas nem todos são nutricionistas. Dessa forma, vale a pena ver se esse seu treinador tem parceria ou isso trabalha separado contigo. É bom você pedir a indicação dele, porque é diferente um nutricionista que sabe que você vai gastar tanto de energia, os tipos de energia que você vai gastar para fazer essa prescrição. Eu acredito muito nessa especificidade. Então, tem um nutricionista que vai trabalhar no emagrecimento para X, outro para Y, e para o triatleta ele tem algumas condições bem específicas e situações bem específicas e peculiares. Legal. Vamos para os pontos. Primeiro, os estudos e credenciais. Já falei que a educação física é o mínimo, mas fora a educação física, o que esse sujeito tem que o credencia a ser um treinador de triatlon? Então, eu posso destacar cursos gerais, e sendo pós-graduação ou sendo o que a gente chama cursos não de especialização, cursos de curta duração, de extensão, que são bem específicos, alguns treinamentos e capacitações, né? E livros, né? Por exemplo, apesar de treinar e já dava personal, eu sempre fui mais viciado em livros do que eu fiz alguns cursos. Eu fiz um ENAF, eu fiz uma parte de um treinamento da federação, mas não fiz ele inteiro, fiz um pedaço, fui lá no começo. Eu queria até fazer que tem um amigo é professor, né, que normalmente acontece no interior, mas não tem esse completo. E tem cursos internacionais, inclusive um que eu estou fazendo, que é da federação, né, da Inglaterra. Mas por quê? Porque cada federação tem os seus cursos, e alguns são online, inclusive esse da Inglaterra, inclusive
A própria Ironman tem o Ironman Coaching, então ele tem um curso específico da Ironman, que não necessariamente é só para distância Ironman, isso é bom destacar, mas é um treinador de triatlo, obviamente que esse da Ironman tem mais coisas sobre. Eu faço aí, participo de um mais geral. E aí depende da especificidade. E livros também, por exemplo, eu sou meio viciado em livros, temos um só em português que até a tradução, mas daqui eu peguei alguns aqui, são os de triatlon, que eu tenho um sobre lesão, um sobre nutrição, alguns sobre exercícios básicos, algum falando sobre longas distâncias. Até eu tirei alguns assuntos para falar dos livros e artigos, né? Artigos aí toda semana sai alguma coisa, às vezes de alto rendimento, às vezes perfil de atleta amador. Tem um artigo que eu gostei muito que eu vou provavelmente em algum desses dias falar sobre atleta amador. Então você tem que pensar nessas situações gerais e específicas. Curso de fisiologia, ou por exemplo, eu dou treinamento desportivo. Alguém que tem conhecimento de treinamento desportivo consegue dar treinamento. Mas aí você tem que pensar, o seu treinador, o que você quer desse seu treinador? É só a planilha? O que você quer dessa planilha? E aí vou para um item seguinte a esses estudos e credenciais, que é a experiência desse treinador. Com quem ele tem experiência? Com o iniciante? Com o sedentário? Com o iniciante nas modalidades? No triatlo, o que são iniciantes nas modalidades? O mais comum, por exemplo, eu trabalho com aula personalizada e tenho planilhas também, né? E de maneira mais online, mas eu acabo trabalhando no meu nicho, na minha academia ali, tem meu pequeno público, eu diria. O sujeito já corre, aí fala, dá para nadar e pedalar, e migra para as outras duas modalidades, né? Ele acaba iniciando nas outras modalidades, mas ele já tem uma, ou natação, normalmente muito mais corrida e natação, ou mais alguém que nada. Você influencia para pedalar e correr. No meu caso, a minha influência é porque o sujeito ou corria ou nadava, e eu estava sempre nas aulas de ciclismo, de bike. E aí, quando o cara estava na aula de bike, sempre o Fábio lá falando, do triatlon, de correr, de nadar. Aí a pessoa fala, pô, mas eu já nado, eu já corro, e eu tô pedalando aqui. E aí a conversa começa a desenrolar. Mas isso é iniciante, né? Mas se você já treina, já fala assim, não, eu quero melhorar meu tempo nessa distância. Como eu já falei, existem várias distâncias, que é o próximo item aí dentro da experiência. Então eu quero melhorar minha performance. Então, beleza, vou falar das distâncias. Então eu não quero mais fazer um short triathlon, quero fazer um olímpico, ou quero fazer um 70.3, que seria um meio Ironman, ou fazer um Ironman, ou seja, uma prova de 1h30, estou fazendo tempo médio, para uma prova de 10 a 12 horas, que seria um Ironman longo, sem falar dessas distâncias de Ironman, ou Ultraman, ou Ironman em situações diferenciadas, por exemplo, rústica. E aí qual é o objetivo, né, do seu objetivo? Por quê? Se eu sou iniciante, eu quero completar a prova, eu quero estar mais condicionado, eu quero emagrecer, isso é um público. Eu já treino uma modalidade, eu já sou fit, eu já nado relativamente bem, acho que eu vou correr bem, eu quero um desempenho X e já quero fazer um olímpico, por exemplo. Não é exatamente o que eu indicaria, mas eu vou chegar lá também, que é que está relacionado à filosofia do treinador. Isso é importante vocês observarem também. Inclusive, no final desse conteúdo, eu vou trazer um checklist de perguntas que eu assumo que eu peguei de um livro, e eu acho legal você pensar nessas questões para você escolher esse treinador. Beleza, vamos voltar. Eu quero ir para o Mundial de 70.3 ou Mundial, eu quero ir para o Havaí. Aí será que esse treinador tem experiência nisso? Se ele não tem experiência, vale a pena eu dar a oportunidade para ele? Quantas pessoas ele já levou a isso? Quantas pessoas ele já levou a emagrecer? Tudo depende do meu objetivo. Então, a experiência dele com esse público. A outra coisa é a personalidade e o tipo de atendimento que ele vai dar. Como personalidade? Tem professores que cobram mais, menos, que falam
em relação ao seu objetivo e tenta tirar o melhor de você em relação ao seu objetivo. Tem treinadores que te deixam mais à vontade, mais solto. E aí vale a pena você pensar. E aí isso vem bem casado, essa personalidade do treinador, né? Vale até eu destacar. Eu gosto, ou na verdade gostava do jeito de trabalho de um treinador que, putz, infelizmente, ele veio a falecer daí um tempo atrás, o Ricardo, que ele tinha, apesar de eu tratar um pouco, eu pegar mais iniciantes, mas como eu venho do judô, ele era bem firme com os seus atletas, né? Ele até era denominado de chefe, assim, era bem interessante, é até nostálgico o que eu tô falando, mas é bem legal. Mas eu me identifico, se eu fosse um aluno, eu me identificaria com o tipo de trabalho dele, principalmente experiente, né? Os iniciantes, às vezes, tem que ter um pouco mais de tato. Como eu não vi trabalhar mais com iniciantes, eu vi mais com experientes, aí eu não sei como era o seu traquejo nesse sentido. E o tipo de atendimento, porque boa parte das assessorias ou dos trabalhos mais particulares, eu tenho desde o atendimento personalizado até a pessoa que te vende uma planilha pronta. Na verdade, planilha pronta com dia fixo você até consegue na internet. Eu estou dizendo planilha pronta assim. Você vai me mandar mensagem, falar sua disponibilidade, seus objetivos, eu faço uma planilha que a gente chama de estanque, ela vai pré-formatada durante as 8, 12, 16 semanas para aquela prova, baseada na sua rotina de vida. Então, é um treinador que montou a sua planilha e você vai tocar essa planilha, não necessariamente ele vai monitorar. O outro essa planilha, ela não é tão estanque, porque ele vai te monitorando cada semana, cada 2 semanas, vendo o que você fez de treino, então você consegue mandar o treino dele. Hoje em dia tá fácil, Strava, Garmin, etc. E você vai conversando com ele em relação ao que você fez no treino. Hoje em dia também tá fácil via WhatsApp ou algum software aí nesse sentido de vídeo, áudio, e você vai casando e talvez ele vá arrumando as planilhas, porque depende de como ele utiliza a planilha. Por exemplo, eu uso ainda no Excel porque eu não tenho uma assessoria, não tenho tantos alunos, mas tem gente que tem assessoria, utiliza alguns aplicativos. Hoje em dia eu consigo colocar nos aplicativos com um sistema automatizado de informações, e que vai à planilha e você recebe o que você vai fazer hoje, assim, uma mensagem de texto do que você tem que fazer hoje. No meu caso está na planilha, mas a mensagem naquele caso está automatizada. E quando você fez, você tem que falar, fiz, e aí de repente colocar o link do seu treino. E algo mais ainda não personalizado, mas em relação ao atendimento, aquela assessoria que todo dia, às 6 horas da manhã, ela está em determinado lugar, ou para pedalar, ou para correr, ou para nadar. Obviamente estamos num momento diferente, né? Quem está vendo esse vídeo até depois, né? Ainda estamos em meio à pandemia, então esses atendimentos em espaços públicos, em parques, tal, eu acredito que eles não estejam acontecendo, pelo menos nessas semanas não estão. Mas esses tipos de treinadores, eles estão lá, às vezes ainda de sábado e domingo tem mesa de fruta, ele conversa, tem um tete-a-tete, que também é um pouco diferenciado. Qual tipo de atendimento? Se é autônomo, né? Vamos fazer uma relação com a academia. Tem aluno que consegue, vai tranquilamente numa Smart Fit da vida, em que tem um número reduzido de profissionais de educação física para treinar, para te orientar. Você pega a sua fichinha, você fala, já sei treinar, vai lá e alguém passou a fichinha, você treinou. Tem outros tipos de alunos que está um pouco inseguro e às vezes pergunta, é assim, é assado, e às vezes o professor corrige. E tem aquele que, ou por conta do próprio risco do treinamento, ou por conta de furar o treino, né, na sua personalidade, né, de querer roubar o treino, precisa de um personal, ele precisa se comprometer com uma pessoa naquele horário do lado dele para pelo menos falar assim, e aí, vamos, né? É mais ou menos nesse sentido. Então, é importante você perceber a personalidade / programa desse treinador. A outra coisa é a filosofia de trabalho desse orientador. Eu estou com outras coisas na cabeça também. Os trabalhos se confundem, né? Da parte acadêmica, mas desse treinador. Porque tem treinador que tem uma filosofia mesmo de treino, de pegada, mesmo com iniciante. Tem um treinador que tem uma pegada de diversão, de você se sentir bem.
no sentido de legal, grupo, equipe, aquela bagunça, aquele calor humano que não estamos tendo agora. Até acho que conseguimos brincar um pouquinho mais no WhatsApp, no Zoom com isso, mas não é a mesma coisa. E tem aquele treinador que tem uma filosofia mais, e aí eu me enquadro mais nessa terceira via. A gente pode descobrir mais, tá? Eu estou chutando as mais básicas aí, clássicas. Eu, eu acredito muito que funcione tudo de uma maneira ponderada, de você estabelecer uma rotina de vida nova, das 3 modalidades, de pedalar, de nadar, de correr. Inclusive dá para você incorporar outras modalidades, depende do seu objetivo final nesta modalidade chamada triatlon, depende do seu objetivo final. Eu quero fazer um Ironman. Putz, você vai dedicar muito tempo, você vai largar muitas outras coisas para fazer esse negócio. Mas se eu quero ter uma rotina de vida saudável, provavelmente eu vou conseguir nadar 2 vezes por semana, um horário curto, tranquilo. Vou pedalar 2 vezes por semana, até 3, tranquilo. Vou correr também 2, 3 vezes por semana, tranquilo. Incorporando um horário de treino com o meu horário de trabalho. Inclusive, eu posso ter outros tipos de trabalho ou de atividade física conjuntamente com isso, até pela dinâmica saudável desse trabalho. A outra coisa em relação à filosofia de trabalho é o quanto aquele treinador te aceita e aceita os seus objetivos, porque é muito comum no ramo do triatlon, talvez alguém que esteja me assistindo, acordou hoje, está no meio de uma depressão, falou assim, eu quero emagrecer e vou me inscrever para o próximo Ironman. Que a pessoa não sabe nadar, pedalar e correr. Principalmente o nadar. E ainda está acima do peso. Dá, é possível. Dá e é possível. Mas na perspectiva filosófica do treinador será que, e eu penso como eu penso, será que vai ser uma boa experiência para você? Enquanto desafio, enquanto emagrecer no primeiro momento, putz, é legal pra caramba. Será que eu não vou te machucar a longo prazo? Será que não vai ser muito sofrido? Você vai terminar se você terminar. E terminando, será que aquela experiência vai fazer com que você queira continuar com aquilo? Não com a distância, mas com a rotina de nadar. Você fala, não, nunca mais eu quero contar azulejo de nadar. Não aguento mais correr. Então, não foi uma experiência bacana. Acabou, apesar de se atingir um objetivo de alguns, né? Os experientes, sabe? Fez uma tatuagem e tal, mas a experiência não foi boa. A experiência não foi boa. Eu preciso voltar só em uma outra situação em relação à experiência, condição e público. Lembra que um pré-requisito é a educação física. Mas é bem comum. Será que eu escolho um treinador que vem da educação física, que nada, pedala e corre a um ser humano normal, que talvez nem tenha super tempos aí, e ele não é o principal espelho enquanto rendimento, mas ele vive aquilo? Aí tem um segundo nível, será que ele tem um rendimento enquanto amador, você se espelha nele enquanto treinador, rendimento mesmo, ele corre bem, pedala bem, tal, é um treinador, legal. Ou ele foi um atleta de rendimento, né? Foi um atleta de rendimento. Será que isso qualifica para ele me levar a alguma situação? Então você tem que casar se isso, o que ele faz, te leva a você cumprir os seus objetivos, isso casa com os seus objetivos, certo? Vamos lá. Como eu falei, essa situação de curto e longo prazo em relação às provas, é bem comum vir essa ansiedade. E como eu falei, eu já sigo essa filosofia de uma situação saudável, uma construção saudável de longa distância. Talvez eu mais segure os poucos alunos que eu tenho nas distâncias mais curtas ao invés de liberá-los. Mas pensando em lesão, pensando em vários outros aspectos que deveria levar em consideração. E para fechar, antes desse questionário que eu falei, das perguntas que você vai fazer, até ter que pegar minha colinha nas perguntas, será que ele tem uma equipe multidisciplinar para indicar e tal? Precisa fazer um bike fit, com quem ele indica, ou ele te deixa livre? Qual é a nutricionista? Quem ele te indica, ou ele te deixa livre? Será que se precisa corrigir a corrida, ele mesmo corrige, ou ele grava e chama um outro profissional? Ou, no meu caso, para os iniciantes, para natação, eu dou conta. Se está no refinamento, com certeza eu contrataria, eu chamaria o Caio, né,
para um refinamento, o cara que é um maior desempenho. Por quê? A gente pode falar de pelo menos 30 erros na execução do nado crawl. Nesses 30 erros tem uma organização hierárquica de erro, e esse erro pode ser refinado, e se você está nesse erro refinado, os educativos e as situações são mais refinadas. A pessoa tem que ter um entendimento sobre isso. Beleza, vamos lá para as perguntas. Então, que pergunta você faria para esse treinador? Tá, putz, anotei aqui. Tá aqui, ó. Vamos lá. Primeiro, se esses planos de treinamento eles são customizados, eles são personalizados para mim? De verdade, se não são personalizados, você consegue algo de graça na internet, a não ser que o seu treinador seja simplesmente um agente motivador. Né? Se ele passou a mesma, se é uma planilha estanque, fechada tal, a não ser que ele esteja ali conversando e sempre te motivando, não faz tanto sentido assim. Mas eu quero saber o quanto ela é para mim e o quanto ela é geral. A outra coisa que eu falei, o seu treinador vai revisar os planos com frequência? Por que eu revisaria planos? Tem 2 pontos. O quanto de treino você perdeu, e a gente, enquanto treinador, já prevê que você pode perder um X treino, 80% para cima, 75% para cima, de repente, em qual nível de condicionamento você está, esse é o objetivo final, não tem por que mexer no treino que foi previamente montado para você. Tá? Se perdeu mais que isso, sei lá, você viajou uma semana inteira, perdeu uma semana inteira, será que a semana inteira esquece ou não? Aí eu tenho que olhar em relação a isso ao microciclo, ao mesociclo e ao macrociclo. Micro é o dia, meso são aquelas semanas e o que eu estou trabalhando naquelas semanas, e o macro é quando eu vejo a situação total. Beleza. Vamos lá. Esse plano pode ser modificado quantas vezes? Eu não falei a segunda, perdão. Eu falei a primeira em relação a você perder treino, e a outra ele é revisado com frequência. Vamos imaginar que a gente criou uma situação e você não está aguentando terminar os treinos. Eu estou vendo ou o pace está baixo, se eu estou treinando, você treinando pelo pace, ou se na percepção de esforço que eu falo, ó, tá médio e você está terminando sempre mais cansado ou menos cansado do que eu te orientei. Será que eu tenho que revisar? Será que seu treinador vai revisar? E aí essa conversa que é importante com ele para você se ele não está te subestimando, te superestimando e equalizando essa planilha até pela dinamicidade, pela dinâmica das nossas vidas. Né? Nós não seremos os mesmos amanhã. Como estão minhas noites de sono, minha alimentação, aí tem algumas coisas que podem fazer com que mude um pouco aí meu condicionamento, e aí é melhor fazer com que eu diminua, por exemplo, a intensidade dos treinos, reorganize daqui para frente, para você terminar o treino agora, ou você vai fazer o treino pela metade, ou não vai fazer porque não está aguentando psicologicamente ou fisicamente. Aí é uma decisão que você, junto com o treinador, dentro de uma honestidade, imagino, sua com o orientador, resolva isso. Então, o plano pode ser modificado quantas vezes? Porque depende da assessoria, como eu falei, mesmo as assessorias presenciais, mais pica das galáxias, sabe? Dos caras mais top do mundo. Eu sou um mero mortal, mas eu não vou citar nome, mas tem os caras bons aí. Os caras que foram atletas de rendimento, que foram para Mundial e tal. Será que quando ele te vende a planilha, ele modifica? Ele te acompanha, né? Será que quando ele modifica, quantas vezes ele modifica? Porque também isso às vezes está pré-estabelecido quando você compra um plano. Né? Ele fala assim, não, eu posso modificar 3 vezes, 2 vezes, 1 vez por mês. E aí é um tipo de pergunta que você deve fazer para ele. A outra é, quantas vezes eu posso te telefonar, te mandar e-mail, WhatsApp, sei lá, seu WhatsApp está liberado para te mandar quando quiser? E se eu te mandar, quanto tempo você demora para responder? Né? Porque tem gente que demora 2, 3 dias, tem gente que demora um dia. Eu mesmo, esses tempos de pandemia, às vezes eu tô com criança pequena, eu deixo o celular carregando aqui o dia inteiro, falo assim, hoje eu preciso esquecer dele, e à noite ou no outro dia de manhã eu vejo tudo. A não ser que eu saiba que eu tenho um compromisso muito importante naquele momento, eu não responderei naquele momento, a não ser que eu tenha combinado.
Ou ele vai falar, todo domingo eu gostaria de receber, ou ele mesmo pergunta, que essa é uma outra situação por parte do treinador, né? Se esse treinador ou se assessoria exige um tempo mínimo de compromisso. E aí essa é uma situação importante, normalmente em todas as assessorias, a relação preço e tempo. Então, se eu vou pagar por mês, a assessoria provavelmente já vai montar a planilha e o preço é maior. Se de repente eu já falo assim, eu vou fechar um ano com você em 12 vezes, talvez, esse preço caia, mas eu tenho esse compromisso de 12 meses de treinamento, igual uma academia, né? Como funciona? E aí tem contrato? Tem cláusula de contrato? Tem, para você saber, imagina uma mulher que em dado momento, no meio da planilha dela, ela é engravida. O que o treinador faz? Ele devolve? E é quase a relação com a academia, mas isso precisa estar claro, se tem contrato, se não tem, né? A outra coisa, tem algum outro serviço incluído no meio desse pacote aí da assessoria? Por exemplo, a frutinha no dia dos encontros, se for presencial. No virtual, se eu tenho, sei lá, às vezes tem um bônus, é bem comum, tem vários nutricionistas trabalhando online e ele disponibiliza um módulo específico de alimentação para entrar no seu curso, talvez. Estou olhando aqui para ver se eu não esqueci de nada. Aí, como eu falei, anda junto com a nutrição. Será que tem alguém para me atender nutricionalmente da assessoria? Quanto custa? Ou, legal, paguei esse pacote aqui, mas eu estou precisando de alguns atendimentos mais personalizados. Quantos eles custam? Já fica claro. Você sabe que você vai ter, e se você quiser algo a mais, se é possível. Se é possível, fala assim, não, eu quero ser no sábado comigo para me acompanhar nesse treino e tudo mais. O que exatamente está incluído nesse treinamento, então todos os detalhes, principalmente se é uma metodologia online, às vezes algumas situações estão, como se diz, algumas situações elas são colocadas aí e você tem uma gama de materiais ali a mais, e aí você precisa saber exatamente o que está lá, o que vai ficar lá até o final, certo? A outra pergunta é, quem você ajudou? Quem você treinou? Quais são os seus atletas bem-sucedidos? Então você vai perguntar para mim, quem você, Fábio, treinou? Já treinei X atletas para fazer a distância de 70.3. Qual era o objetivo desses atletas? Terminar? Baixar de 6 horas, por exemplo? Estou até especificando o meu caso. Ou o sedentário e obeso, estou trazendo situações minhas, ou aquele sujeito que já falei que dos meus alunos particulares eram, em sua maioria, aquele que já fazia uma modalidade e eu fui a pessoa que juntei essas pessoas para fazer mais de uma modalidade lá dentro da academia e fazendo curtas distâncias. Então o cara entrou na pilha de colocar na frequência da sua vida 3 modalidades e ele começou a participar de prova de 3 modalidades. Inclusive, essa é uma outra coisa legal, né? O triatleta, ele acaba participando de prova de triatlon, de duatlon ou aquatlon, travessia e corrida. Isso é muito engraçado, porque tem uma prova de 21, ele está treinando para o 70.3 que tem 21 depois de nadar e de pedalar. Mas está numa parte da planilha possível. Será que dá para fazer essa prova de 21? Dá. É igual fazer uma planilha só de corrida? Não. Será que é o momento de fazer essa prova de 21? Converse com o seu treinador. Se tá, porque aí essa é uma situação de repente reequalizar a planilha, depende de quanto tempo antes você tem que vai fazer essa prova, se ela se encaixa. E aí você reequaliza. Essa é outra situação bem bacana do triatlo, ele abre margem para participar de outras provas, sei lá. Eu conheço muito triatleta que faz aquela travessia no fim do ano das ilhas, né? Que é da Ilha Bela, ou a volta do Parcel, que é uma outra provinha de natação de, acho que de 1.500 ou 2.000, não lembro agora. Fuga das ilhas, né?
Fuga das Ilhas. Então, tem algumas provas que o triatleta ele nem é tão específico daquilo, mas ele acaba participando, porque está dentro do métier, dentro do seu mundo ali de modalidades. Ele sabe que de repente não será o melhor nadador, mas ele encaixa dentro da sua planilha e eu diria que qualquer brincadeira diverte um triatleta nesse momento, porque ele tem 3 possibilidades de divertimento, sejam juntos, sejam separados. É importante você saber a filosofia mesmo, né? Perguntar qual é a sua filosofia. Você vai me cobrar, vai pegar no meu pé? Porque eu preciso que você pegue no meu pé. Você vai me brecar? Porque esse é outro ponto. Eu acho que eu queria ter uma conversa, vou falar com o Bicudo, que é só da corrida, ou né, o Rodrigo Bicudo, ou com algum treinador de triatlon que eu conheço, talvez o Bovenzo, mas normalmente os caras que dão mais trabalho são os intermediários experientes, porque você dá uma planilha, por exemplo, ele tem que correr 18 hoje, só que ele está próximo dos primeiros 21 da vida dele. Aí ele pensa assim, vou tentar 21 hoje. E aí ele faz 21, e aí ele acumula um pouco mais de um treino ali, um pouco mais do treino aqui, isso pode ter lesão, e normalmente aí gera uma bronca, né? Você vai me dar bronca? Você vai me deixar à vontade? Então essa filosofia do treinador é importante. Outra é com quantos atletas você trabalha atualmente, né? Porque se você quer um atendimento mais personalizado, você fala assim, eu tenho 1.200 atletas sobre minha tutela, quem te ajuda? Quantos te ajudam? Porque às vezes você é o cabeça, é o mentor, e tem vários profissionais que te ajudam. Isso também é muito comum, e provavelmente esses treinadores que trabalham junto com o treinador cabeça, aí, o Red Coach, eles acabam tendo uma maneira de trabalhar parecida com esse treinador, e quando ele tiver uma dúvida, ele vai chamar esse treinador, para fazer esse caminho. Uma outra coisa que é interessante no triatlon, que acontece muito com as assessorias, é perguntar, você vai viajar para as competições que a gente participa? Qual competição, né? E isso é interessante, porque é também um outro agente motivador em relação às competições. Se vai viajar, você vai participar enquanto competidor, se você vai ficar lá mesmo como técnico, que terá lá, né? E a outra é as suas certificações, né? Ou se ele é formado, se ele não é formado, o que ele tem para lhe oferecer, que é o currículo. Mas normalmente currículo a gente hoje em dia não precisa nem perguntar, né? Você consegue investigar. Se você entrar no meu caso, no meu Facebook, no meu Lattes, na minha página, você vai saber o que eu fiz, o que eu deixo de fazer. E você vai ver depoimentos de pessoas que trabalharam ou trabalham comigo, ou são treinados por mim, ou foram treinados. Hoje em dia a internet abre essa possibilidade. Tá bom? Eu acredito que eu tenha cumprido com a meta de hoje, ó, e no limite, 30 minutinhos, que é a minha meta da live do 12h30 a 1. Tem vários conteúdos aí hoje, o objetivo é mesmo falar sobre o treinador. Tomara. É importante deixar seu like, compartilhar, mandar para alguém se você gostou dessa live. Fala aí, Leandro. Agora eu estou até conseguindo ver, porque eu já passei a minha pauta aí. Estou aí na finalização. São Bernardo do Campo, aqui perto, minha terra, São Bernardo do Campo. Né? Apesar de não morar mais lá, é minha terra. Né? Tô fazendo isso porque eu sou cego, né? Para olhar, para ler certinho, eu sou cego, para ver mensagens. Troquei até o óculos. Deixem seus comentários, alguma temática em relação ao triatlo, como eu falei, nas próximas 2 semanas, sempre nesse horário, 12h30, eu estarei por aqui para trazer algum assunto. Tem alguns já em pré-pauta, em pauta. Então, se eu tiver algo a mais aí para trazer, para que eu traga para vocês, por favor, só mandar. Um grande abraço aí. Até amanhã, nesse mesmo bate-horário, né, nesses mesmos 2 canais, no Instagram Viver Tri, no canal do YouTube Viver Tri, tá bom? Quando eu der uma aula a mais, tiver PowerPoint, aí eu vou fazer no Instagram e dou um toque aí para as pessoas que estiverem no YouTube ou no Instagram para pular para o YouTube. Vamos lá?
Valeu, pessoal. Grande abraço. 1, 2, 3.